O Conselho Federal de Medicina declarou que, a partir do 22º mês de gestação, mesmo nas hipóteses permitidas pelo Código Penal, que é do artigo 128, o caso do aborto terapêutico ou do aborto por estupro, já não é mais possível fazer o aborto, mesmo nessa hipótese. E a razão de o Conselho Federal de Medicina definir esse prazo final tem sua razão de ser. É que quando o nascituro, com 22 semanas, nasce, ele tem condições, embora prematuro, de sobreviver. Então é um ser humano pleno, com a sobrevida, ou a possibilidade de viver, não a sobrevida, mas a possibilidade de viver, mesmo que nascendo com 22 semanas, pelas técnicas modernas de recuperação da criança. É um ser humano. O Conselho Federal de Medicina diz que o aborto é permitido antes da viabilidade de vida extrauterina, que já ocorre a partir da 22ª semana. Há muitos que têm criticado essa decisão, dizendo que o Código Penal, ele, de 1940, permite o aborto em qualquer hipótese. Não é verdade, porque nós temos um princípio na Constituição que diz a inviolabilidade do direito à vida. Quer dizer, se a vida extrauterina é possível a partir da 22ª semana, significa que aquele ser humano tem a garantia absoluta constitucional da vida pelo artigo 5º, que começa a ser inviolável o direito à vida. Eu sempre defendi que após a Constituição de 88, isto é, após o dia 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição, o próprio Código Penal tinha sido revogado. Qualquer que fosse a hipótese, o aborto seria proibido, porque a vida começa na concepção, aliás, é o que diz o Código Civil. Entretanto, o Supremo tem entendido que, além dessas duas hipóteses, há uma terceira hipótese, em um alto poder outorgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal de legislar. Ele criou a terceira hipótese de não punibilidade, que é do aborto eugênico, não o terapêutico, que é em caso de possibilidade de morte da mulher fazer o aborto, mas o eugênico, isto é, se o feto estiver mal formado, se pode abordar, numa hipótese criada pelo Poder Legislativo, mas criada num poder auto-outorgado, não constante da Constituição, pelo Supremo Tribunal Federal, que criou uma terceira hipótese, a hipótese do aborto eugênico, para não permitir um feto mal formado que venha a nascer. Mas agora o que o Conselho Federal de Medicina decidiu é uma coisa mais lógica. Se o feto tem condições de vida extrauterina, não pode mais haver o aborto, porque aquele nascituro, se nascido, vai continuar a viver como está vivendo no ventre materno. Então, as críticas que fazem ao Conselho Federal de Medicina, além de não serem aceitáveis, representa, na verdade, a defesa do homicídio uterino, do assassinato de seres humanos já com condições de vida extrauterina. Eu quero cumprimentar o Conselho Federal de Medicina ter tomado uma científica posição em relação às hipóteses permitidas pelo Código Penal, no artigo 128, de um aborto enquanto o feto não tiver condições de vida extrauterina. Tendo condições de vida extrauterina, em nenhuma hipótese o aborto é permitido.